licença. Boa tarde, gente. Estamos aqui no nosso podcast, né? Hoje vamos falar do positivismo, a BNCC, e como o ensino de história mudou no Brasil, né? E para responder algumas das nossas perguntas, chamar nosso convidado Kenneth Carvalho, por favor. Kenneth, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Né? Vamos falar aqui do positivismo, né? Hum, História, Brasil. Kenneth, o que é história? Então, a história, ela tem como uma ciência construída a partir dos métodos de referências historiográficos, né, que permitem uma reconstrução de análises do passado e de múltiplas fontes, que é documentos, objeto, arte, ciência, uma revista, até mesmo o que a gente está fazendo aqui, uma entrevista, né, Aham. que são interpretadas a partir da metodologia oral. E como o positivismo influenciou o ensino da história no Brasil no final do século XIX e o início do século XX? Então, o positivismo, ele influenciou a partir de um ensino que promove uma narrativa linear, com objetivos de fatos exaltados, né? E grandes personagens dos eventos políticos também. E o currículo dele, da história dele, era, como eu posso indicar aqui, era grandear os personagens da história europeia, né? Da história do Brasil, que tornou o Brasil uma história de forma heróica, né? Representada por Dom Pedro e Duque de Caxias. Interessante. E quais as mudanças ocorreram no ensino de história? E aí, como influenciou a escola de análise e da nova história? Então, o foco passou entre os aspectos econômico e cultural, né? Aham. Ele incluía, além de valorizar temas cultural, ele tinha a vida popular cotidiana, indígena. Então, houve ampliação de fontes históricas e culturais, com relatos de oralidade e imagens. Interessante. E como foi que o regime militar impactou o princípio da história entre 1964 e 1985? E aí a gente já vai falar, entrar na ditadura militar. Sim. O ensino da história, ele teve um viés patriótico e doutrinador, né? Uhum. O conteúdo dele era, como eu posso usar aqui, controlado pelo Estado, com destaque de disciplinar a educação moral e cívica. Ele definia as ideias nacionalistas e... Nacionalista não, perdão, é nacionalistas. Não, nacionalista mesmo. Uhum. É, tá certo, nacionalista. E evitava temas como repressão política e a resistência popular. Naquela época foi mais difícil que hoje. E as pessoas ainda querem ditadura novamente, né? Infelizmente. Vamos mudar. Próxima pergunta. O que os parâmetros curriculares nacional, né, o nosso PCN, né, Uhum. trouxeram de novo para o ensino de história nos anos 90? Os parâmetros curriculares nacionais, eles introduziram uma abordagem crítica e plural. Eles valorizavam perspectivamente as histórias, incluindo grupos de marginalizados, como indígenas, eles incluíam afrodescendentes, e também incentivavam o debate sobre a cidadania de direitos humanos e pluralidade cultural. Aham. E, Kennedy, qual é a proposta da BNCC em relação ao ensino de história? A BNCC ela tem uma base de ensino que exige a competência e habilidades. Ela estimula o pensamento crítico e investigação histórica e fontes que são variadas, né? Ela valoriza a diversidade e torna a cultura afrodescendência e afro-brasileira, indígena, promovendo uma visão bem menos eurocêntrica, né? Ela promove uma visão bem mais brasileira de que era para ser. Bem, gente, é isso, né? O nosso convidado
fazer todos os nossos questionamentos, né, sobre positivismo, e, e agradecer aqui pela sua participação. Obrigado.